Vamos falar de Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, porque também teve clássico e também teve polêmica. Não poderia ser diferente. Pois é, gente, no clássico carioca, melhor para o Flamengo, que saiu com vitória do Nilton Santos. A gente acompanha agora os detalhes dessa partida na reportagem do João Venturi. 3 semanas depois do polêmico chororô, Flamengo e Botafogo de novo frente a frente. Dessa vez não teve comemoração provocativa, mas teve Vinícius Júnior novamente, sendo um dos protagonistas do clássico. O garoto não fez golaço, entrou só aos 25 do segundo tempo, deu uma caneta no Marcinho, mas exagerou na entrada em Igor Rabelo. E com apenas 11 minutos em campo, já levava o cartão vermelho. Foi uma entrada feia, a realidade foi uma entrada feia, mas eu tive a impressão que ele escorregou ali no lance, eu não vi na televisão. Ele estava bem triste ali depois do jogo, não combina com ele esse tipo de atitude. Né? O árbitro tem que tomar uma decisão, nós sabemos, mas é uma pena, porque é um garoto que, como eu disse, não tem maldade nas suas atitudes. Né? A essa altura, o Flamengo vencia a partida. Logo aos 5 minutos, Rodolfo aproveitou o cruzamento e de cabeça fez 1-0. O zagueiro estava em posição irregular. Bola na área, Chiesa de cabeça, gol. O atacante alvinegro também estava impedido, mas dessa vez a arbitragem marcou. Os alvinegros ainda reclamaram de um outro lance. Na falta cometida por Jonas, o cartão amarelo foi para Henrique Dourado. 5 minutos depois, Jonas cometeu outra infração, agora sim amarelo, que seria o segundo dele se o árbitro João Batista de Arruda tivesse assinalado corretamente. Da arbitragem, pessoal, eu quero só falar do meu time, do time como jogou, do time como se comportou. Da arbitragem eu já expliquei, foi um erro da arbitragem que acontece. Não se fala mais de arbitragem, por favor, tá? O jogo ainda teve outras boas chances de gol, as melhores com o Botafogo. Mas Diego Alves mostrou segurança e garantiu a vitória rubro-negra. O importante foi a vitória. Nem sempre é possível você jogar como nós jogamos no último jogo contra o Botafogo. Daquela maneira tão exuberante, nem sempre é possível fazer isso. Depois de uma semana conturbada, com goleada para o Fluminense, mais estreia na Libertadores, a vitória aqui no Clássico sobre o Botafogo traz um pouco mais de tranquilidade e paz ao Flamengo. Já o Glorioso, que sofreu a primeira derrota em 3 jogos na Taça Rio, segue incomodado, já que a classificação, a semifinal do campeonato, segue ameaçada. Nós vamos procurar, jogo a jogo, buscar nossa classificação. A gente pensa em jogo a jogo. A gente precisa... ver que hoje o futebol ele está muito... É difícil de jogar com as equipes menores também. Né? Eu citei antes, valorizando muito as 2 vitórias que eu tive antes, porque eram times difíceis de serem batidos. Né? Tá aí, primeira derrota do Botafogo sob o comando do Alberto Valentim. Ô, Valentim, eu sei que você pediu para não falar mais em arbitragem, mas a gente aqui vai falar. Ele pediu daqui a com pouquinho. jeitinho, a gente vai falar com jeitinho Valentim, daqui também. a pouquinho com a Nadine Bate, a gente vai avaliar, a gente vai analisar a expulsão do Vinícius Júnior, né? Os 2 gols que você está na razão em reclamar, porque o do Botafogo foi anulado, do Flamengo irregular, Os cartões, validado, enfim. Os cartões ou a ausência deles, né? Confusão com o Jonas, bem lembrado. Agora, lamentável, Paulo Lima, a gente tem que falar disso em 2018, no século XXI, de casos de injúria racial. Aí não dá para aceitar. O Vinícius Júnior, gente, só para a gente trazer a informação certinha aqui. Quando ele foi expulso e deixou o campo, uma imagem flagra uma torcedora do Botafogo que teria ofendido o Vinícius Júnior. Pois é. E essa imagem já está sendo analisada pela Procuradoria do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. Porque além dessa imagem, uma possibilidade aí de prática de injúria racial, objetos foram arremessados no Vinícius Júnior. E aí, infelizmente, por conta de meia dúzia de torcedores, o Botafogo pode ser o grande prejudicado. E o mando de campo era do Flamengo. E o mando de campo era do Flamengo. Então, jogando na casa do Botafogo. Na casa do Botafogo. É um tipo de comportamento que não cabe mais, né? A pessoa vai para o estádio de futebol para assistir um espetáculo. Eu sempre uso esse exemplo aqui, eu acho que é tão corriqueiro, né? Mas é tão bom, é educativo, é elucidativo. Vai para o teatro e ofende um artista, vai para o cinema e briga com o cara que está ali, por exemplo, servindo o seu bilhete, ou aquele cara que fica cuidando do teatro. Você vai para o espetáculo de futebol para ver o jogo. Por que você bota para fora o seu rancor ou até a sua maneira de ser numa casa de espetáculos? Guarda isso para casa ali no momento, né? Conversando com os parentes, com os amigos no bar, xinga, esbraveja. Mas num campo de futebol, onde quer que seja, não cabe mais tal tipo de
tão falta de educação como vive o nosso fez país. O Vinícius né? Júnior, que mesmo logo após ser expulso e ter escutado essas ofensas vindo da arquibancada, ele cumprimentou de longe, fez um ok, foi embora, mas também no final da partida não quis conversar com a imprensa. Não, ele deixou o estádio sem Ele foi para casa sem conversar com a imprensa. Mas vamos falar de futebol? Paulo Lima, clássico sempre muito movimentado entre Flamengo e Botafogo, a rivalidade ganhando cada vez mais força, né? E o gol do Flamengo, que saiu logo no início do jogo, mudou de fato a partida, Paulo Lima? O jogo foi fraco, Olívia, eu acompanhei. O jogo foi muito fraco muito tecnicamente, né? Muito amarrado e sem uma força. Primeiro, o jogo sábado é uma, sei lá, não é uma cara de futebol, né? O clássico é domingo, desculpa, mas não é saudosismo, não é romantismo, mas clássico tem que ser no domingo. Tem envolvimentos X, Y, Z que não cabe aqui a gente falar, mas clássico de futebol tem que ser no domingo. E aí você leva 8 mil torcedores para dentro do estádio, é muito pouco. E aí, não é que isso seja reflexo para dentro de campo, é que as duas equipes apresentaram um futebol muito abaixo do que a gente pode esperar de dois times, que principalmente o Flamengo, né? Que tem uma qualidade invejável se comparando com o Botafogo. O Alberto Valentim, no intervalo do jogo, quando ele fala que não quer falar de arbitragem, ele foi lá falar com o árbitro, sim senhor. Ele foi lá ponderar, porque lógico que durante o jogo ele recebeu informação, o gol do Flamengo estava em impedimento, mas o gol do Botafogo também estava, mas a situação foi a mesma. Só que de um lado um auxiliar deu o impedimento e de outro correu para o meio e validou o gol. Mas é fraco o desempenho da torcida, dos torcedores, e fraco o desempenho de Flamengo e Botafogo. 1-0 foi muito pouco, gol aos 3 minutos e gol de irregular com impedimento do Rodolfo. A gente volta a falar aqui do Vinícius Júnior, lembrou a Lívia, né? Ele não quis falar depois desses incidentes. A gente tem até a imagem do Vinícius Júnior deixando o estádio. Vamos ver aí como é que foi. Vamos soltar essa imagem, porque o Vinícius Júnior foi procurado, inclusive, pelos repórteres que estavam ali aguardando a saída dele. E ele, muito educado, né? Ele simplesmente disse, olha, gente, eu não vou falar. Passou reto, alguns torcedores ali aguardando o Vinícius Júnior. A gente tem essa imagem aí, né? Primeiro a gente mostra o lance a gente está mostrando o lance. Né? Que o Diego ponderou, acabou sobrando pro Diego falar dessa expulsão, que ele acabou escorregando e entrou mal no lance. Mas ele atingiu o Igor Rabelo, né? Atingiu. Isso aí não tem jeito, ele chegou atrasado no lance. É critério de arbitragem, né? Ele vem com muita vontade, não tem mais a bola ali, ele atinge o jogador. Lógico. Né? Critério de arbitragem. O árbitro resolveu dar o vermelho. O critério do árbitro que estava muito confuso nesse jogo, viu, Paulo Lima? Ele errou pro lado do Flamengo, ele errou pro lado do Botafogo, mas a Nadine vai falar daqui a pouquinho sobre a arbitragem. E aí tá a imagem que o Calheiros destacou. Mesmo chateado com a expulsão, com as ofensas, a atenção com o torcedor ele sempre demonstra ter, mas com a imprensa ele não quis conversar, porque ele já estava ciente, né, Calheiros, que ele iria ser questionado sobre as ofensas, né, que ele ouviu na saída de campo. Eu não acho legal. Eu sei o assessor de imprensa, que nosso colega ali, né, passando ali na frente dizendo que ele não vai falar. Mas, gente, o cidadão brasileiro, independentemente da função que ele esteja, da profissão que ele exerça, ele tem o direito de colocar para fora o seu protesto, né? Mas às vezes foi até decisão dele, Paulo. Eu sei, mas ali não parece ser uma decisão dele, parece ser uma decisão da assessoria de imprensa que vai acompanhando o jogador. Ele foi blindado? Ele completamente blindado. Porque, gente, o cara não venha me dizer que ele não tem opinião, que ele não tem autonomia, né? Que ele não tem um posicionamento sobre aquilo que acontece na vida pessoal dele. Tem o direito do Vinícius de falar assim, olha, é até para poder colocar para fora, para a opinião pública, de que esse tipo de fato não pode ser passado uma borracha em cima dele. Ele tem que ser divulgado, ele tem que ser falado, ele tem que ter abertura. É hora de um cara que se sente com a injúria racial, como o Calheiros falou aqui, que a palavra certa jurídica é injúria racial, né? Então essa injúria racial, ela tem que ser debatida, ela tem que ser discutida, ela tem que ser ampla, geral e restrita, para que as pessoas ouçam. E o principal envolvido é o Vinícius Júnior. Aí, numa hora dessa, nada contra a assessoria, galera, colegas, mas numa hora dessa, cabe sim, talvez até a presidência do clube, falar assim, deixa ele falar, porque é importante divulgar para a sociedade que esse é um fato que tem que ser discutido, tem que ser levado a público. Não pode ser escamoteado, não pode ser escondido. Gente, pelo amor de Deus. Dentro de campo, a expulsão do Vinícius Júnior, a gente já viu aí mais cedo na reportagem do João Ventura, o Diego falando sobre a expulsão, e o Paulo César Carpegiani, técnico do Flamengo, também falou sobre o episódio. Vamos ver o que disse aí o Carpegiani. Ele modificou um pouco o jogo, nos forçou uma situação meio incômoda, mas eu falei com ele. E ele me disse que resbalou e tocou no jogador. Tocou no jogador. E aí a questão de interpretação, acho que um lance que o juiz pode expulsar, ou expulsando, acho que um cartão amarelo estaria bom, mas em termos de arbitragem não dá para
vamos entrar em detalhe aqui, nós vamos ficar bastante tempo discutindo, pessoal. Tá aí, o Carpegiani falando do lance da expulsão do Vinícius Júnior, mas eu tô gostando da postura dos técnicos. Não dando muita ênfase ao erro do árbitro. O árbitro foi muito infeliz no jogo de sábado, a Nadine vai falar, eu ressalto. Mas ele concorda, o Vinícius chegou atrasado, tocou no atleta. Do outro lado, o Valentim falando da arbitragem, mas sem colocar muito peso o resultado do jogo. E até mesmo ontem, acompanhando na Gazeta, o Carille falando também, olha, foi pênalti, não marcaram pênalti pro Santos. Então, todo mundo de olho na arbitragem, mas sem muito barulho, sem muito tumulto. Errou, não deveria, mas os técnicos colocando um pouquinho mais a cabeça no lugar, mais cautela. Paulo Lima? Será que tivemos um bom número, Paulo Lima? Paulo Número é ótimo. Tá aqui, ó. Vitórias do Flamengo. Estamos falando da rivalidade entre Flamengo e Botafogo nos últimos 10 jogos, Paulo. 5 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas 1 vitória do Botafogo, se tratando dos últimos 10 confrontos. A supremacia dos números mostram a vantagem que o Flamengo tem nos últimos resultados, né? E não tem sido diferente. O que chama a atenção é que o Botafogo vem ano a ano tentando se reestruturar, tentando fazer um projeto de trabalho que não envolve investimento de altíssimo nível, porque o Botafogo, né, cada vez mais caminha dentro dessa ótica de não estourar o seu orçamento, de viver dentro daquele padrão de pagar em dia seus jogadores, o que é correto, e vem fazendo até certo ponto boas campanhas, né? Chegou na Libertadores no ano retrasado, ano passado disputou, enfim, esse ano está fora, né? Está na Sul-Americana, mais uma competição internacional, ao contrário do Flamengo, que é um time que investe todo ano e investe pesado. Então, não é obrigação vencer porque investiu, não é obrigação, mas dá ao time que investe mais uma força maior para superar seus adversários, né? Por isso o Flamengo, nesses últimos anos, nesses últimos 10 jogos, para ser melhor, tem levado essa vantagem em cima do Alvinegro Carioca. Boa, tá aí o retrospecto nos últimos 10 jogos, então o Flamengo sobrando, posso colocar assim, né? 5 vitórias, 4 empates, 1 vitória. Tá sobrando. Paulo Lima, daqui a pouquinho um Twitter para você. Boa. Tem muita gente participando, eu vou deixar a pergunta no ar. A pergunta é do Darley Menezes. Perguntando para você, Paulo Lima, quando que o Everton Ribeiro vai estrear? Você responde daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, porque olha aqui, vamos lembrar também de uma data importante para a torcida do Flamengo, para o Flamengo em geral, porque o jogo também foi realizado no dia dos 65 anos do maior jogador da história do Flamengo. Antunes Coimbra. Opa, o Zico. Então, aqui do Bom Dia, vai o nosso abraço pro Zico, que foi o convidado do Benja, né? No Aqui com o Benja no último sábado. Muito boa entrevista, como sempre, um ótimo bate-papo com o Benjamin Bach. E o Zico fez cobranças, hein? Diz que tá faltando raça ao Flamengo. Quem tá falando é o Zico, meu. E aí, em termos de Flamengo, se o Zico falou, tá falado. A gente diz amém e assina embaixo. Bom, daqui a pouquinho a gente mostra, então, aqui no Bom Dia Fox. Legal. Esse trechinho do bate-papo entre Benjamin Bach e o Zico, aniversariante no final de semana. Ganhar um presente muito bom, não, mas tudo bem. Alô, Nação Rubro-Negra, o assunto é com vocês agora. Vamos ao vivo ao Ninho do Urubu bater um papo com o nosso repórter Juliano Lima, que já está de castigo do lado de fora, mas algo corriqueiro. A gente já está acostumado com essa situação, né, Juliano Lima? Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox, companheiro. Tudo bem? Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Pois é, já é de costume essa situação realmente, porque o Flamengo fecha a parte do treinamento, que geralmente começa por volta das 9 horas da manhã e por volta das 10h30 libera para a imprensa, em seguida a entrevista coletiva. É claro que a gente vai falar muito sobre esse momento lamentável que aconteceu com relação ao Vinícius Júnior na partida contra o Botafogo, na vitória por 1-0. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ainda não se sabe quem vai falar na entrevista coletiva, mas vamos repercutir muito isso. E vai lembrar também que o Paulo César Carpegiani, depois da partida, rebateu as críticas em relação ao desempenho do Flamengo em 2018. São 8 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, 17 gols marcados. E ele acha que é o processo realmente, o Flamengo está no caminho certo e tem aí 10 dias até o próximo compromisso da Libertadores contra o Emelec. Preparar essa equipe, arrumar os detalhes desse sistema tático dele de 4-1-4-1, tentar ajustar o time, lembrando que o time não foi bem contra o River Plate, então a tendência realmente é aproveitar esses 10 dias para arrumar a casa, arrumar a equipe, pensando, é claro, numa vitória fora de casa, que vai ser um jogo muito difícil. E nesse intervalo de 10 dias, o Flamengo vai ter na quarta-feira o Boa Vista e na sequência o Macaé, 2 adversários pela Taça Rio, lembrando, é claro, que o Flamengo já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Portanto, vai aproveitar muito essa semana, esses 2 jogos, para preparar a equipe, pensando, é claro, no próximo compromisso
da Libertadores. Eu sigo aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, treino fechado por enquanto. Na sequência, então, teremos a entrevista coletiva e, é claro, parte do treinamento, parte da atividade. Lembrando que os jogadores entraram por volta das 9 horas da manhã no treinamento, fizeram um treino na academia. A gente tem algumas imagens aí, fotos mostrando aí os jogadores fazendo aquele trabalho regenerativo. Ficaram de folga ontem, voltaram à atividade hoje, já pensando na sequência da Taça Rio. Volto com vocês no estúdio. Valeu, obrigado, Juliano Lima. A gente retorna, então, daqui a pouquinho aí ao CT Ninho do Urubu, é o Flamengo se reapresentando. Lembrando que quarta-feira esse jogo contra o Boa Vista, então, em Volta Redonda, né? O jogo confirmado, mando de campo do Boa Vista. Tá certo o Carpegiani? O Carpegiani acha que, no geral, Paulo Lima, até pelos números... Uma derrota... O Flamengo tá com um início de ano interessante. Na verdade, o que acontece é que o Flamengo, como acabamos de falar aqui, o Flamengo tem um investimento para jogar futebol de mais qualidade, para ver, vencer e convencer. O Flamengo não tem convencido, né? A estreia da Libertadores da América, mesmo que tenha sido contra um River Plate audacioso, vibrante, né, que é a marca do futebol argentino, que não desiste nunca, mas o Flamengo foi 1-0, leva o gol de empate, faz 2-1 e não segura o resultado. Tá nos números, tá um empate, mas conta como um resultado negativo, porque na Libertadores da América não vencer em casa é um prejuízo muito grande. No retrospecto, você pega um Campeonato Carioca, em que o Flamengo já venceu a Taça Guanabara, né, decidindo contra o Boa Vista, lembrando que Vasco e Fluminense, inclusive, ficaram fora da decisão, né? Aí não tem nada a ver com o Flamengo, fragilidade dos dois adversários principais do Rio, mas o Flamengo vai numa toada, vai exatamente numa sequência de jogos em que você pode botar no peso na balança os adversários de menor qualidade, de menor investimento. Então, a partir do Campeonato Brasileiro, a gente vai poder ter um balanço maior, porque na Libertadores até agora o Flamengo está 50% lá e 50% aqui. Não perdeu, mas também não venceu. Paulo Lima, antes do Zico ganhar espaço aqui no Bom Dia Fox, rapidamente responda ao nosso telespectador que participou no Twitter, na hashtag Bom Dia Fox do Everton segunda. Ribeiro. Ele está querendo saber data e hora. O Everton, olha, eu sou fã do futebol do Everton Ribeiro. Pelo bicampeonato que ele fez pelo Cruzeiro, pelos antecedentes que ele teve já em outras passagens, também pelo Curitiba, mas é um jogador que ainda não encontrou seu espaço no Flamengo. Eu acho que é um cara que tem tudo para dar uma sequência boa na temporada 2018. Já chegou em 2017, sem pré-temporada, o Flamengo se ajustando, tem essa dificuldade de jogar com o Diego ali no meio-campo. Eu acho que é um jogador que pode decolar na atual temporada. Então vou aproveitar a tua deixa aí, eu vou fazer coro aqui. Como é que é o nome? É Derlei, né? Isso, Derlei. Paulo Lima, quando é que o Diego vai voltar da lesão do ano passado? Bom, também tem esse problema. Contra o Atlético Paranaense. Darley, o nome do nosso companheiro. Porque o Diego, desde que retornou da lesão que ele sofreu no ano passado, no jogo contra o Atlético Paranaense pela Libertadores, não foi mais o mesmo Diego. O Flamengo convocado algumas vezes pelo Tite. Eu não consigo entender as convocações do Diego. Não é nada pessoal contra o Diego, não. Acho o Diego um excelente jogador. Mas não tá merecendo. Desde o ano passado não vem produzindo. E é exatamente a situação que vive o próprio Everton Ribeiro, né? Os dois que têm a função de jogar. Você pega o Jadson e o Rodriguinho no Corinthians, tá bom? São dois jogadores de altíssimas qualidades, né? Claro que são. O Jadson, inclusive, já fez parte da seleção brasileira, como o Diego também já fez, né? O Everton Ribeiro ainda não teve essa oportunidade toda. Mas hoje a dupla Jadson e Rodriguinho tem uma qualidade infinitamente superior do que a qualidade do que tem exatamente o Everton e o Diego no Flamengo. É um jeito que alguém tem que arrumar. O Rueda tentou, o Zé Ricardo tentou, o Carpegiani está tentando e não consegue arrumar um jeito ali, porque o Flamengo joga com o centroavante enfiado, joga com o Everton pela esquerda, né? Então, o Everton Ribeiro, muito aberto pelo lado direito, tem que encontrar uma maneira de deixar esses caras mais próximos da grande área e marcar um pouco mais atrás com outros homens. O Carpegiani não gosta disso, joga só com o volante, sobrecarrega o Everton e, consequentemente, perde poder de fogo, poder de criatividade do jogador, que é muito mais de ataque do que de defesa. Boa, mas estão devendo todos os dois, tanto o Diego quanto o Everton Ribeiro. Agora, quem não deveu, não está devendo e continua sempre numa fase espetacular é o Zico, que nós vamos acompanhar agora. O Zico, que é grande ídolo da torcida rubro-negra, eu diria que não só da torcida rubro-negra, né? Tem um carinho, ele sempre recebe carinho por onde passa. Você bem disse que ele marcou presença na Aqui com Beija e o Galinho estava nervoso, viu? Deu uma cutucada no elenco do Flamengo. Olha, dá só uma conferida no que disse o Zico em relação à tal da raça desse elenco de 2018. Acho que não deveria ter botado o jogo ali, tá? Eu acho que ele tem que botar jogo em locais onde o astral pode ser bom pro Flamengo, tá?
No Newton Santos o astral não é bom? Não é bom, é do adversário, cara. É do adversário, não dá. Viu? Seja lá Quando eu falei isso, os caras falaram um monte pra mim. Não, não pode não. Vamos lá, leva pra Bangu, leva lá pra Madureira. Então, eu achei o time muito acomodado, o time muito quieto, toca a bolinha pra lá, toca a bolinha pra cá, não tem pressão em cima, sabe? Não faz marcação Magalo, ali. mas por que não tem? Sei lá, cara, porque O time do Flamengo, a gente vê aquele time do Não Flamengo sei. sempre guerreiro, raçudo. Pelo menos nesse jogo não foi, né? Não Mas foi. não tem sido. Ano É. passado também estavam também. reclamando da Então, mesma coisa. Gente, eu acho que precisa de mais pegada. Mais pegada. Entendeu? Tá bom, precisa mais pegada. E como é que você faz o time ter mais pegada? É treinador? É o É quê? tudo, é uma série de conjuntos, mas quem decide é o jogador, pô. Por mais que você chegue ali como treinador e fale, tem que fazer isso, tem que fazer isso, o cara tem que querer também, cara. O cara, o time, o grupo, ninguém dá esporro um no outro. Essa é a verdade. Falta esporro, né? De você chegar e soltar o verbo ali e tal, não é fazer assim, ou ninguém fala, tá bom, tá tudo bem, tá ótimo. Eu acho que tá ruim, vamos lá e tal, pega, marca e tal. Eu acho que o Flamengo é um time muito quieto. Você sabe que, Olívia, eu lembrei agora... Seu Arthur. Eu vou botar rapidinho aqui, porque é em cima do que o Zico falou. Essa história de cobrar um outro dentro de campo, uma vez jantando com o Raul Plasma, né? Companheiro, o grande Raul, né? Companheiro do Zico, campeão do mundo, Libertadores, e o Raul disse que numa partida de futebol, uma partida que eu não me recordo agora qual, o Raul gritava pra todo mundo, não deixa bater, não deixa chutar, não deixa bater, não deixa chutar. E aí o Zico veio pro Raul e gritou lá no meio campo assim, ô velho, que é como o jogador chamava o Raul, né? Velho, se não for pra defender, deixa que eu vou pro gol. Faz o seu aí, pô. E é isso, o Zico tá cobrando isso aí, esse diálogo em campo, Não, Paulo Lima. Essa coisa mesmo de falar, isso aí sempre teve, né? E hoje a gente vê um time do Flamengo que a galera não fala. Essa coisa também tem que falar com a mãozinha na boca. Pô, deixa a leitura labial falar, mostrar. Qual é o Cobra problema? mesmo, né? Vai pro jogo. O Flamengo não é questão, eu acho que não é questão de raça. Mas o Zico tem razão quando você não vê o time do Flamengo vibrante. Não vê. Não vê. Uma marcação pesada, os caras se ajudando, um cobrando o outro, gritando, empurrando. Vai lá e sacode o cara pela camisa, meu irmão, vamos jogar. Não vê isso. Paulo Em outros Lima, times até você vê um pouco mais. Mas falar o nome disso é raça. É. É raça. Resumindo, tá faltando raça, tá faltando chateação. O elenco saiu do estádio pé da vida, porque perdeu, porque não fez uma partida bacana, porque estreou na Libertadores perdendo em casa, sabendo da importância. Então tá faltando mais revolta dentro e fora de campo, lógico, ali na bola. Agora, já que a gente tá falando do Flamengo, Paulo Lima, vamos viajar um pouquinho? Vamos lá. Vamos ali no Japão. Pois é, gente, Japão, Flamengo, vocês já entenderam, né? Vamos falar do goleiro Alex Muralha.